minutos, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu recebo Eduardo Costa, Edilene Lopes, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto. Bom, o levantamento obtido pelo portal da Itatiaia aponta que 119 delegacias da Polícia Civil funcionam de forma improvisada em Minas Gerais. Segundo o levantamento do Sindicato dos Escrivães e Oficiais Investigadores de Polícia, as estruturas inadequadas, como casas residenciais, dificultam o atendimento à população e o trabalho policial. A pesquisa, que envolveu 161 prédios, revelou que 40 são alugados pelo Estado, 42 pelos municípios, 37 são emprestados e apenas 42 são próprios do Estado. A Polícia Civil, por sua vez, afirmou em nota estar investindo em novas sedes e reformas, com mais de 200 unidades inauguradas ou reformas entre 2019 e 2025. A reportagem completa está lá no itatiaia.com.br. Eduardo, começar com você essa história, um levantamento exclusivo lá do portal, do nosso Bernardo Estilac, do Marcelo da Fonseca, a turma da política, apontando, acho que o problema maior não são as delegacias não serem próprias, mas prédios inadequados para exercer toda a questão que envolve a Polícia Civil e também a Polícia Militar. Bom dia. Bom dia, boa semana para todo mundo. Ô, Júnior, como o cardápio sempre é desagradável, você me autoriza, antes de girar o tema, fazer aqui um registro? Por favor. É que a Petrobras, porque a gente dá muita notícia ruim contra empresas, sobretudo públicas, né? A Petrobras, rapaz, teve um lucro aí em 2025, relacionado com 2024, um salto de 110 bilhões. Lucro de 110 bi, o que significou 200% em relação a 2024, sabe? A Magda Chambriard, que é a presidente lá, tá de parabéns. Aí eu liguei pro Coura, que você conhece, que nós todos conhecemos, que é o ouvinte especial da Itatiaia, o Fernando Coura. Ele explicou que a dona fez redução de custos, que é o que o governo federal, do qual ela faz parte, que o senhor Lula tinha que fazer em todas as áreas, certo? Reduz custos, lucro de 110 bi. Parabéns para ela e parabéns para os 2 mineiros que são conselheiros de administração da Petrobras e que devem continuar. O Fernando Coura, que é empresário, e o Renato Galupo, que é grande advogado especializado, principalmente em direito eleitoral. Feito o registro, vamos para as delegacias. Ô, Júnior, é muito discurso e pouca prática. Olha, desde que eu acompanho o noticiário policial, desde os tempos da furtos e roubos na floresta, Departamento de Investigações, a Polícia Civil sempre foi a prima pobre da segurança pública, sabe? A Polícia Militar, por sua proximidade com os governantes, pelo caráter de ostensividade, por uma série de fatores, a Polícia Militar sempre foi melhor tratada. Não quer dizer bem tratada, não. Mas a civil sofre. Ô Júnior, outro dia eu peguei um dado, se o governo, esse e os próximos, não investirem para valer, nós não vamos ter só problema com crime organizado, não. Nós vamos ter uma situação esquisita. Você sabia, Júnior, que esse Instituto de Previdência dos Servidores Militares, ele tem 225 mil beneficiários. Agora, o que chama atenção é o número de militares da ativa e da reserva. Hoje existem, segundo o Instituto, 43.603 na ativa, 42.092 veteranos. Ou seja, até o fim do ano empata. Você imaginou, rapaz? Como é que vai ser uma previdência dessa? O número de profissionais na ativa empatado com os de aposentados. Imagina. Então, essa é a situação da PM, achatada, e das polícias civis muito pior. Falta gente, faltam recursos. Por isso que o cidadão vai às vezes a uma delegacia, sai lá, liga para Itatiaia e fala, pô, se quer levar em conta meu problema, sabe, não é maldade dos policiais, não, falta de condição mesmo, mas é assim, isso é histórico e agravado pelos anos. Houve um tempo que a culpa era dos presos que a Polícia Civil tomava conta, né? Vamos tirar os presos da Polícia Civil, isso não vai acontecer mais. Não melhorou nada. Ô Edilene, eu acho que a pior situação, vou dar um exemplo da minha cidade que eu conheço bem, a cidade de Passatempo ali no centro-oeste de Minas. Por exemplo, lá não tem uma cadeia mais, então num destacamento que não deve ter mais de 10 policiais, se alguém for preso na cidade, precisa andar 120 quilômetros até Campo Belo e depois mais 120 quilômetros para voltar. Num efetivo de 10, 12, no máximo, de policiais, então se a gente divide aí por 3 turnos, deve ter ali 4 ou 5 policiais, fora folga e férias, enfim. A cidade fica sem policial militar, né? Então eu acho que tem problemas ainda maiores do que uma sede própria ou não. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Itatiaia. Você está certíssimo, Júnior. E essa incapacidade do governo estadual de fazer a gestão de equipamentos públicos já rendeu uma briga com a Associação Mineira de Municípios neste ano, que é um ano eleitoral que pode custar muito caro para o governador Romeu Zema e principalmente para o vice-governador Matheus Simões. E o debate, embora, como você tenha dito, mais amplo, tenha a ver com a capacidade de atendimento à população, mas o debate era justamente sobre a manutenção desses espaços, a cessão de servidores ou manutenção de servidores. E aí isso virou uma guerra em que os prefeitos dizem que o governo do estado precisa cumprir com alguns compromissos que são de competência do executivo estadual e que o governo não está cumprindo. Acontece o quê no ano eleitoral? Os prefeitos, que muito foram importantes para o governador Romeu Zema na última eleição em sua base eleitoral como cabos eleitorais nas cidades, neste ano estarão divididos entre outros candidatos, inclusive o próprio Luiz Eduardo Falcão, que é o presidente da MM, é um pretenso candidato, deve se candidatar a outro cargo muito possivelmente, um deputado federal ou algo assim, mas também é um nome que se coloca para o governo estadual. Significa que é muito importante esse investimento em segurança pública, que ele é definidor de resultado das eleições. Só para lembrar que nós estamos em ano eleitoral, essa não deve ser a principal preocupação, mas é a principal preocupação dos candidatos. E a segurança pública é uma pauta muito importante para todos, mas principalmente é muito utilizada como bandeira pela direita brasileira. E é com essa que o governador Matheus Simões, ou o vice-governador, que vai assumir o lugar de Zema daqui a pouco, deve se preocupar bastante, porque senão o investimento ao longo desses anos todos vai custar muito caro para ele nessas eleições. Ô Rita Mudinho, queria te ouvir também sobre esse levantamento e para quem quiser acompanhar, tá lá no itatiaia.com.br. O levantamento é um pouco maior, é lógico que eu trouxe um recorte aqui. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Na verdade, a gente sabe, né? Falta dinheiro. Quando falta dinheiro, o planejamento, que já é pouco, ele fica quase que inexistente. Então, por exemplo, para se montar uma sede de uma delegacia, deveriam ter critérios, né? Critérios de acordo com o funcionamento, né? Como que uma delegacia atende as pessoas. Então, muitas vezes, na falta do dinheiro, monta-se a delegacia onde dá, ou onde alguém cedeu o imóvel, como a gente viu aí. Então, gente, é um problema triste, que eu acho que ocorre no Brasil inteiro, mas o grande problema é a falta de recursos públicos para um investimento adequado em seus equipamentos. Então, se não tem nem planejamento, como é que seriam os critérios, né? A questão de mesa, cadeira, a gente vê que muitas vezes a gente vai num órgão público e falta mesmo, falta cadeira, falta mesa, falta tudo, né? Falta, por exemplo, ar-condicionado nesse calorão. Então, as condições de trabalho, elas deveriam ser muito mais adequadas àquilo que uma delegacia faz, que é atender o público. Mas, assim como na saúde, na educação, na segurança pública também faltam recursos e falta planejamento, falta mão de obra, falta um monte de coisa. Então, esse é o retrato do Brasil. E quando chega no ano eleitoral, todas essas faltas se transformam em pautas da oposição para atacar quem está no governo. Mas Leonardo Bortoleto, queria te ouvir sobre isso tudo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, os amigos da bancada e os ouvintes da Itatiaia. É justo e lícito a reclamação, porque se a estrutura está inadequada, tem que reclamar efetivamente. Agora, eu quero aproveitar aqui o levantamento do nosso time para algo que é verdadeiramente relevante no caso da gestão pública. É impossível o Estado gerir tantos espaços com o recurso que tem. Aqui no levantamento está dizendo que apenas 42 são próprios do governo. Não devia ser nenhum. Não devia ser nenhum. A tese aqui é o contrário disso. É não ter nenhum para poder ter todos de maneira adequada. Não tem investimento para poder fazer manutenção em muitos dos estabelecimentos que são muito velhos e requerem frequentemente manutenção excessiva. Se fizesse, por exemplo, uma PPP específica para os espaços, e eu não estou falando para poder terceirizar a gestão das polícias, eu estou falando dos espaços, muito provavelmente a gente teria menos dessas reclamações e teria um atendimento muito melhor para o cidadão. Uma pessoa que entende bem do assunto falou, o problema realmente é recurso humano, né? Muitas vezes as prefeituras precisam ajudar aí, porque senão não tem sede, não tem gasolina, não tem nada para acontecer. Terrível. Se aparecesse um cidadão assim diferenciado, dissesse o seguinte, abrisse a cabeça do presidente do Tribunal de Justiça,
do Procurador-Geral de Justiça e dissesse assim, e do presidente da Assembleia e da Defensoria Pública e dissesse assim, e do Tribunal de Contas, falar assim, vamos nós todos admitir uma emenda constitucional e abrir mão de 1% do que a gente recebe. Todas essas instituições continuariam funcionando bem e teria dinheiro para resolver o problema da Polícia Civil em um ano.